No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o doutor Cristiano Marona. Muito bom dia, doutor Cristiano. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Muito bom dia. É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Prazer é nosso também, professor. E a gente vai falar sobre a lei de drogas. Isso porque, inclusive, na última terça-feira, o prefeito de São Paulo e o novo governador do estado de São Paulo anunciaram um novo programa de ação na Cracolândia. E aí a gente vai fazer essa pergunta para o doutor Cristiano Marona. Como é que funciona a lei de drogas? Como é que ela se insere nesse processo? Lembrando que em 2019 foi sancionada uma lei que alterou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que foi aprovado inicialmente em 2006. E também em 2015 começou, na verdade, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, discutindo a possibilidade de descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal no Brasil. Foram 3 votos favoráveis e o processo foi suspenso, com pedida de vistas do falecido ministro Teori Zavascki, e agora não tem data prevista de retomada. Diante desse quadro, professor, como é que a gente pode avaliar e fazer novamente essa pergunta? A quem serve essa política de drogas? Como é que ela pode ajudar efetivamente a, enfim, enfrentar essa questão que não é só uma questão de segurança pública, mas principalmente de saúde pública, não? Sem dúvida. Acho que você tocou no ponto central da discussão, que é justamente esse. A questão das drogas, ela deveria ser abordada integralmente pela área da saúde, né? Até porque as evidências científicas mostram que, em relação a todas as substâncias psicoativas, né, droga é um conceito que abrange substâncias muito diferentes, inclusive no que diz respeito ao seu status legal, né? Então, no Brasil, o principal problema quando a gente fala de drogas é a bebida alcoólica, que é uma droga legal, uma droga acessível, que você pode comprar com muita facilidade, inclusive. Uma das discussões que há no campo da regulação da bebida alcoólica é justamente limitar os pontos de venda, restringir pontos de venda próximos de locais como escolas, né? Que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é em qualquer lugar você compra bebida alcoólica, né? No Canadá também não. E a grande verdade é que a nossa política de droga, a nossa lei de drogas é de 2006, como você mencionou, houve uma mudança em 2019, mas o modelo da nossa política de drogas é um modelo proibicionista, que é aquele em que certas substâncias estão proibidas, maconha, cocaína, LSD, e outras substâncias estão reguladas de forma diferente. Então nós temos, por exemplo, a regulação do tabaco, que é uma droga legal, mas uma droga rigidamente controlada, uma série de restrições, né? Restrição de propaganda, restrição de consumo em local fechado, a questão dos tributos também tem um papel importante. A política antitabaco brasileira é um exemplo de boa prática na política de drogas, né? Na década de 80 havia cerca de 35% da população adulta que fumava, hoje esse índice é cerca de 10%. Essa redução foi feita sem precisar prender nenhum usuário ou produtor de tabaco, sem precisar matar ou atirar em nenhuma dessas pessoas, nem no consumidor, nem no produtor. Foram medidas regulatórias que permitiram o atingimento dessa redução significativa no consumo, né? Já as bebidas alcoólicas são um exemplo de má prática em política de drogas, né? Nós temos propaganda, nós temos um excesso de oferta, inclusive em locais que não deveriam ter essa oferta, como é o caso, por exemplo, de escolas e universidades, e nós temos práticas como a festa open bar, né, que é um estímulo ao consumo abusivo, lembrando que o álcool é uma droga que pode matar por intoxicação, né? Se você tomar uma quantidade muito grande de bebida alcoólica, você pode morrer. Houve um exemplo triste no interior de São Paulo, alguns estudantes universitários reuniram para fazer uma competição, ver quem conseguia beber mais vodka no menor tempo.
e o vencedor morreu, porque ele ingeriu uma quantidade muito grande de bebida alcoólica forte, a vodka é uma bebida destilada, e o organismo houve uma intoxicação aguda, né? Então, quando a gente fala de droga, a gente está falando de diferentes coisas, né? E justamente essa discussão precisa ser colocada no Brasil, pensando na construção de uma política de drogas unificada. Como você mencionou, o Supremo Tribunal Federal está discutindo a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Essa discussão ela vem sendo travada desde 2011, quando esse recurso entrou no STF. Em 2015, o julgamento se iniciou com 3 votos favoráveis à inconstitucionalidade, a partir da tese de que o Estado não pode querer educar moralmente pessoas adultas, né? Pessoas adultas e capazes têm o direito de determinar o que pode ou não penetrar os seus corpos, sem que o Estado interfira nessa relação. Infelizmente, esse processo está parado desde 2015 e há, digamos assim, um impedimento político, né? Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, que são as pessoas que determinam quais processos entram e quais não entram na pauta do Supremo, entenderam nos últimos anos que esse era um assunto inconveniente, né? O Brasil tem hoje uma das mais retrógradas políticas de drogas do planeta, porque nós criminalizamos não apenas a posse para uso pessoal, mas também o tráfico de drogas. E o que é mais dramático, a diferença entre posse para uso pessoal e tráfico é fluida, é porosa, é incerta, né? Na prática, se a pessoa for não branca e moradora de periferia, mesmo que ela seja apenas usuária, há uma grande chance de, em sendo flagrada com drogas, ela ser processada e condenada por drogas, o que explica o fato de que a terceira maior população prisional do planeta, hoje cerca de 1/3 dos nossos presos estão presos por de drogas. A gente está conversando com o advogado Cristiano Marona. Doutor Cristiano... temos a questão da Cracolândia, né? Só um instantinho, doutor Cristiano. A gente está com uma dificuldade na conexão, a sua imagem está travada, a gente está com o seu áudio também picotando. A gente vai tentar reconectar, fazer novamente o contato com o senhor, para a gente poder seguir com a nossa entrevista e a gente poder dar aos nossos ouvintes, espectadores, internautas, a possibilidade de acompanhar com maior qualidade essa nossa conversa, que é muito importante e as pessoas precisam ter acesso a essas informações. Lembrando, a gente está conversando com o doutor Cristiano Marona, que é advogado, mestre, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, falando sobre a que interessa a lei de drogas no Brasil. A gente está tentando reconectar com o professor exatamente para falar sobre toda essa situação. No começo, o professor lembrou muito bem que álcool é uma droga, que tabaco é uma droga e que as formas com que a sociedade brasileira ou a lei brasileira lida com essas drogas que são consideradas legais são diferentes, inclusive, né? Com o tabaco houve um acesso muito grande de comunicação e inclusive de restrição ao acesso ao tabaco, que resultou na diminuição do seu consumo. Isso não acontece com o álcool. E agora a gente está falando exatamente sobre essas chamadas drogas ainda ilícitas. E a dificuldade, né, doutor Cristiano Marona, reconectamos com... Perfeito. Temos de novo aqui o doutor Cristiano Marona, exatamente para a gente definir o que é uma quantidade que torna a pessoa flagrada com a posse desse entorpecente, o que significa ser usuário e o que significa ser traficante. E isso tem gerado, inclusive, essa grande enxurrada de prisões e de pessoas detidas, às vezes por pequenas quantidades de droga, vão parar na cadeia como traficantes. É importante rever essa situação, né, doutor? Exato. Na verdade, a lei de drogas, ela não prevê qual quantidade caracteriza tráfico e qual quantidade caracteriza uso, né? No artigo 28, parágrafo 2º, está dito que o juiz, para diferenciar se a conduta é para uso ou para tráfico de drogas, ele vai levar em conta a quantidade, mas não há referência a qualquer quantidade, a natureza, as circunstâncias da apreensão,
o fato da pessoa ter ou não antecedentes criminais, né? Então, o que a gente percebe analisando decisões judiciais sobre acusações de tráfico de drogas é que o critério é a falta de critério, ou seja, cada juiz tem um critério próprio. Então, para um juiz, uma determinada quantidade caracteriza, sem qualquer dúvida, tráfico de drogas, para outro, determinada quantidade é compatível com o uso pessoal. E aí entra em discussão uma questão muito importante, que é a ignorância dos juízes sobre padrões de consumo. Há diferentes padrões de consumo. Pessoas que usam drogas, alguns usam mais, outros usam menos. Então, é muito difícil estimar com precisão qual quantidade caracteriza uso pessoal ou qual quantidade caracteriza tráfico. Evidente que há casos, digamos assim, limites, né? Então, por exemplo, a pessoa é flagrada com 2 toneladas de cocaína. Numa situação como essa, é evidente que vai ser difícil comprovar o uso pessoal. Mas a grande maioria dos casos envolve pequenas quantidades, né? Mesmo pessoas condenadas por tráfico de drogas portam pequenas quantidades, e isso cria uma insegurança jurídica muito grande, né? O que eu chamo de uma cegueira hermenêutica deliberada, que permite que juízes presumam que meros usuários sejam condenados como traficantes. Além da questão da discussão sobre a descriminalização do uso pessoal, da posse para uso pessoal, há também uma discussão sobre a necessidade de criação de critérios objetivos baseados em quantidades de cada substância para fazer essa diferenciação. Em Portugal, por exemplo, quem porta até 25 gramas de maconha é considerado usuário. No recurso especial 635-659, que está no Supremo Tribunal Federal e que discute se o artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza a posse para uso pessoal, é ou não constitucional, o voto do ministro Barroso propõe a criação desse critério objetivo baseado em quantidades. No caso da maconha, 25 gramas. Isso já seria um grande avanço para reduzir essa insegurança jurídica. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre esse plano que foi apresentado para a cidade de São Paulo na última terça-feira, reunindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes, de combate e tratamento dos usuários de crack, né, na região conhecida como Cracolândia. Qual é a sua avaliação desse plano? E mais uma vez chama a atenção uma situação que causa sempre polêmica, que é a internação compulsória desses usuários. Como é que o senhor avaliou esse plano de uma maneira mais ampla, professor? Olha, eu entendo que essas novas medidas são, na verdade, velhas propostas, né? Foram repaginadas, foram, digamos assim, embaladas numa nova vestimenta, mas são propostas antigas, baseadas na ideia de higienismo social. A região da Cracolândia, né, que na verdade é a região da luz, quando a gente fala Cracolândia, a gente está aderindo a uma narrativa que, a meu ver, é equivocada, porque o problema ali não é o lugar, né? O problema ali são as pessoas. São pessoas que vivem em situação de rua e que, no contexto de exclusão em que elas vivem, elas fazem uso de substâncias. Não apenas o crack, mas especialmente bebida alcoólica. Há também consumo de crack, há consumo de outras drogas, mas, a meu ver, esse consumo ele se insere mais como consequência da exclusão e não como causa, né? E a Cracolândia, essa região, essa cena de uso público no centro de São Paulo, na região da Luz, ela existe já há mais de 30 anos. Vários prefeitos passaram pelo cargo e prometeram acabar com a Cracolândia, né? A Cracolândia se tornou, como diz o Maurício Fiori, uma mercadoria política. E a história mostra que não há uma bala de prata, não há uma solução mágica
para essa situação que, como eu disse, é uma situação de exclusão social, muito mais do que um problema de uso de drogas, né? E para resolver a exclusão social, não basta apenas você retirar essas pessoas desse lugar, como está propondo o prefeito e agora o governador, né? É importante dizer que há muito pouco tempo atrás estava em vigor a chamada Operação Caronte, por meio da qual a prefeitura e o governo do estado também prometeram acabar com a Cracolândia, e o resultado foi muito ruim, porque as pessoas foram dispersadas, né? Houve aí uma prática constante de dispersão da aglomeração de pessoas nessa região, o que é, a meu ver, inconstitucional, né? O direito de liberdade, o direito ambulatorial, ele abarca o direito de ir, vir e permanecer. E mesmo sem, digamos assim, nenhuma irregularidade, sem haver uso de drogas ou posse de drogas, essas pessoas estavam sendo compelidas a permanecer andando, né? Não podiam parar em nenhum lugar. Isso é uma ilegalidade. Mas o fato é que isso promoveu o espalhamento dessa cena de uso e, como resultado, os índices de criminalidade pioraram. Aumentou furto, aumentou roubo, aumentou violência na região. Além disso, o grande problema dessas operações e das políticas que a prefeitura e o governo do estado pretendem implementar na região e que já vem implementando é que o carro-chefe é a repressão penal, né? Então, há aí uma contradição entre os objetivos de uma abordagem de saúde e uma abordagem de segurança pública. Quando a gente fala, por exemplo, de sucesso no tratamento da dependência química, quando a gente observa essa questão do ponto de vista da saúde, o sucesso pode ser, por exemplo, a redução do consumo. A pessoa não consegue ficar abstinente, mas ela consegue reduzir o consumo. Ela fazia um uso mais intenso de substâncias psicoativas e ela consegue reduzir esse uso. É o que a gente chama de redução de danos, né? Há pessoas que não querem ou não conseguem parar de usar drogas e mesmo em relação a essas pessoas é possível melhorar a qualidade de vida, né? Então a redução do consumo pode ser uma medida de redução de danos considerada sucesso para determinados quadros clínicos de dependência. Há pessoas que são dependentes de drogas e que simplesmente não conseguem parar de usar de uma hora para outra. Elas não conseguem aderir a um tratamento de alta exigência. Então é preciso iniciar de outra forma, é preciso iniciar com a redução de danos. O grande problema é esse. O foco das políticas que a Prefeitura e o Estado estão implementando tem como centro a abstinência, o não uso de drogas. E há, nesse conjunto de pessoas que frequentam a região da Luz, essas cenas de uso, há muitas pessoas nesse grupo que não conseguem aderir a um programa de tão alta exigência. E aí a Prefeitura, além da repressão penal, acena com a internação involuntária. É preciso dizer que a lei antimanicomial, a lei 10.216 de 2001, né, que estabelece as diretrizes da política de saúde mental no Brasil, ela prevê 3 espécies de internação: a involuntária, a compulsória e a voluntária. A voluntária é aquele caso em que o médico entende que a pessoa está passando por uma crise, por um surto, está colocando em risco a própria integridade e propõe a ela, então, um período de internação, que deve ser o mais curto possível, apenas o tempo necessário para que ela possa superar esse momento de crise. E a pessoa aceita. Então, essa é a internação voluntária, né? Lembrando que no projeto terapêutico existem outras medidas menos violentas, menos violadoras de direito, que podem ser implementadas. A internação é sempre o último recurso quando há essa situação de extrema gravidade. Aí tem aquela situação que a pessoa está passando por esse surto, por esse risco à própria integridade,
o médico entende que ela precisa ser internada, porque todas as opções extra-hospitalares se mostram inadequadas, e a pessoa resiste, a pessoa não aceita a recomendação médica. Nesse caso específico, pode ser decretada a internação involuntária, que, como eu disse, só pode ser decretada em casos urgentes, graves, casos de emergência clínica, e durar apenas o tempo necessário, né? Então, a internação ela não é uma panaceia e ela não pode estar também no centro da política, porque o fato de uma pessoa viver na rua e usar drogas, mesmo que ela seja dependente, essas circunstâncias por si não justificam a internação, né? E, por fim, você tem a internação compulsória, que é aquela decretada por juiz nas hipóteses previstas em lei. A única hipótese prevista em lei para internação compulsória é o caso da medida de segurança, quando uma pessoa pratica um crime e é considerada inimputável ou semi-imputável, ou seja, ela tem a sua capacidade de entendimento e de ação ou comprometida ou suprimida por uma doença mental, né? E nesse caso ela não pode ser punida com uma pena que é retributiva, mas ela é sancionada com uma medida de segurança que é curativa e que tem duas espécies, o tratamento ambulatorial e a internação em hospital de custódia psiquiátrica. Essa é a única hipótese de internação compulsória na legislação brasileira. Há alguns casos que eu tenho visto de juízes fundamentando a internação compulsória no Instituto da Interdição, que é um instituto previsto no Direito Civil, no Código Civil, e que tem por objetivo proteger o patrimônio, pessoas pródigas, pessoas que gastam e dilapidam o seu patrimônio podem ser interditadas em situações muito específicas, né? Então, a interdição ela não serve para justificar a internação compulsória. A internação compulsória é decisão judicial em que se aplica a medida de segurança, portanto, é uma espécie de sanção penal, e a internação involuntária é uma medida de saúde decretada por um médico. Repetindo, não é possível colocar a internação no centro da política de drogas. A política de drogas tem que ser centrada no cuidado, na atenção, no acolhimento dessas pessoas, com vistas a satisfazer as necessidades básicas dessas pessoas, né? Então, um local para morar, um local para que elas possam se alimentar, tomar banho, alguma forma de trabalho e renda. Esses são os passos iniciais que uma pessoa que vive em situação de rua, que faz uso de drogas, deve receber por parte do Estado, né, da assistência social e da saúde. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, o problema acontece quando, numa situação como essa, em que a abordagem deveria ser de saúde, de assistência social, a abordagem acaba sendo da repressão penal, da segurança pública, em que a única atitude aceitável é a abstinência, é o não uso. E isso cria todo tipo de problema, todo tipo de contradição, né? Não é à toa que a Cracolândia está aí há 30 anos, entra governo, sai governo, a situação continua igual, às vezes até piora, e eu imagino que essas novas propostas para a Cracolândia são, na verdade, medidas cosméticas, são ideias antigas, são todas elas baseadas no higienismo social, que preconiza a retirada dessas pessoas de circulação e a internação dessas pessoas. Não há leitos em hospitais gerais para acolher essas pessoas, né? As comunidades terapêuticas e religiosas, que são organizações privadas, em relação às quais há muitas denúncias de abusos, maus tratos, violação de direitos humanos, recebem recursos públicos sem licitação e praticamente sem fiscalização, que impõe uma religiosidade compulsória a quem frequenta esses espaços, né, que tem a sua eficácia muito questionada, não podem internar contra a vontade de quem quer que seja. Isso está na lei de drogas e isso também deflui da lei antimanicomial, né? Então, o que eu vejo é que essas novas propostas
são velhas ideias reformatadas por um governo que já vem errando muito nessa questão. O governo Ricardo Nunes, antes Bruno Covas, já haviam insistido nesse modelo de repressão penal como forma de coagir as pessoas a aderir a um tratamento de alta exigência, baseado na abstinência, que muitas dessas pessoas não são capazes de manter. E a recaída é, muitas vezes, a razão para que essas pessoas sejam desligadas do programa de tratamento. Quero agradecer aqui a participação do advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor Cristiano Marona, falando com a gente sobre a lei de drogas e as formas de enfrentar essa questão que, como o doutor Cristiano lembrou aqui, falou mais uma vez, não é uma questão de legislação de segurança pública, mas uma questão social e de saúde pública. O senhor está segurando um livro, queria... Exatamente, esse é o meu livro, Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Eu estou comentando cada um dos 75 artigos da Lei de Drogas, né? Inclusive muitos dos assuntos que nós tratamos aqui na nossa conversa estão aqui no livro, e eu queria convidar todos os que nos assistem para o lançamento do livro, que vai acontecer no dia 14 de fevereiro aqui em São Paulo, na livraria Megafauna, ali no Copan, no centro da cidade, a partir das 19 horas. Então, dia 14 de fevereiro, você pode encontrar o doutor Cristiano Marona no lançamento do seu livro. Eu quero agradecer mais uma vez, professor, a sua participação. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo... Um abraço. Um abraço. Conversamos com o Cristiano Marona aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.